Glória a Deus. Quem está vivo dá um glória a Deus. Oh, glória. No sepulcro ninguém pode louvar o Senhor. Assim diz o Salmo 4, né? Amém? Fazer um convite especial. Sábado nós teremos 2 sorteios grátis, 2 cestas base, amém? E teremos 2 perguntas. Cada qual valendo 25 cada um, amém? Amém? Glória a Deus. E a forte e poderosa palavra de Deus trazida pela diaconisa Valquíria, essa é a mais importante. Amém? Então todos convidados e traga mais um. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías 38. Glória a Deus. A Bíblia tem resposta para tudo. E é isso que nos consola. Amém? É isso que nos consola. A Bíblia é maravilhosa. Quando alguém presta atenção na palavra, com certeza tem 3 formas, e várias formas de Deus falar. Deus fala através da natureza. Deus está falando nos últimos dias através da natureza. Muito prédio caindo, muito tempestade chegando. É Deus falando através da natureza. E Deus fala através de sonho, através de profecia, através da Bíblia Sagrada. Amém? Quem crê assim? Amém? O rei Ezequias, Isaías 38. Amém? Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi dar. Todo conhece essa palavra, amém? Quem é que conhece essa passagem? Levante a mão. O rei Ezequias recebeu a notícia que ele ia morrer. E aí ele virou o rosto para a parede e chorou bastante, muito. E aí, antes de sair no pátio, Deus falou com Isaías: volta e dá o recado que ele vai ter mais 15 anos de vida. E você vai ler a história do rei Ezequias, e você vê a história do filho do rei Ezequias. Quem conhece? Você também conhece a história do neto do rei Ezequias? Já pensou você receber uma notícia que vai morrer no auge da sua vida? Você com 40 anos, governador, presidente da república, viajando de avião para cima e para baixo, no auge da sua carreira, e recebe uma palavra que vai morrer. Meu Deus, hein? Se fosse eu, acho que eu expulsava esse camarada da minha casa. Eu não queria saber dele na minha casa. E hoje, as profecias de hoje é que você vai receber bênção, você vai ser profeta, você vai ser aquilo, só coisas boas. E aí a gente vai ver na Bíblia, é revelação de pecado. Isso é coisa pesada. Por que os profetas, será que Deus mudou ou foi os profetas? Então ele recebeu essa notícia que ia morrer. E eu vou para a história de rei Ezequias. Era melhor ele ter morrido naquela época. Você sabia disso? Era melhor. Ele gerou um filho chamado Manassés. Diz a história que foi um dos piores reis de Israel. Fez o povo pecar, quer dizer, fez o povo ir para o inferno. Então a oração tem que ser o quê? Senhor, faça na minha família a tua vontade. Claro que Deus sabia que o rei Ezequias, mais 15 anos de vida,
ele ia gerar um filho, com 12 anos ele ia reinar, ia fazer o povo se prostituir. Ele matou os próprios filhos e ofereceu o sangue e o corpo dos filhos aos deuses pagãos. Quem sabia disso? Então não era melhor que ele tivesse morrido? Claro que seria melhor. Mas ele não falou: Senhor, faça em mim a tua vontade. Ele clamou ao Senhor, e Deus, em Romanos 15:4 diz: tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, para o nosso ensino foi. Então, já que foi escrito que o rei Manassés e o neto do rei Ezequias, que se chama Amós, foi um dos piores reis, então era melhor que o rei Ezequias tivesse morrido. E às vezes a gente não entende a morte. Por que, Senhor, que fulano morreu? Por que na auge da carreira ele morreu? Por que com tantos anos de idade ele morreu? Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Nós não entendemos agora, mas tarde ou mais cedo você vai entender. Meu filho partiu, mas eu dou glória a Deus. Como eu conhecia os pecados, aí ele criou um grupo para mim e ele e a minha filha. E dos últimos dias, Deus tem me usado para pregar sobre o inferno e sobre o pecado. E todo dia eu falava para ele: se arrependa dos seus pecados, que amanhã pode ser muito tarde. Quem garante que amanhã você vai estar vivo? Levante a mão. Então se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. E eu chorando na madrugada dessa, no outro dia o pastor chegou lá em casa: Senhor, por que aconteceu? Por que, Senhor? Aí Deus me dá a resposta. Eu não falei para você que esse é o ano da colheita? Quem lembra que eu falei isso? Mas que colheita, Senhor? Deus falou na virada do ano. Nesses 2 anos, na virada do ano, Deus me falou. Na virada do ano passado, Deus falou da macaxeira. Esse ano, Deus falou que esse era o ano da colheita. E ainda falou mais: quem plantou semente boa e semente ruim vai colher as duas. E ele ainda falou: quem plantou? E eu falei com Deus: Deus, e para não colher as sementes ruins, peça misericórdia. E eu analisei a minha vida. Nesses 5 anos, eu até tive maldade no meu coração, que todo dia eu tenho, mas não pratiquei. Então não me julguei. Então vou colher as boas. Fiquei pulando de alegria. Que abestado sou eu. Talvez se eu tivesse pedido misericórdia, ele estaria vivo. Aí Deus fala: ainda é a colheita do seu divórcio. Eu comecei a chorar, mas me consolou, porque eu odeio o divórcio. E me consolou, porque o culpado foi eu. A Bíblia diz: que o homem tem que se queixar? Se queixa de quê? Se queixa dos seus próprios pecados. Você não tem que se queixar de mim, se queixe de você mesmo. Então me consola quando eu vejo que não foi Deus que matou meu filho, mas foi os meus próprios erros que eu não quis reconhecer. Pois reconheça. Mateus 5:7 diz assim. Eu sempre já falei 2 vezes aqui: todos aqueles que choram serão consolados. Chore por causa dos seus pecados, porque no grande dia os meus pecados, seus pecados não confessados, eles vão te achar. A rainha de Sabá, a Bíblia diz que vai se levantar naquele grande dia e vai me julgar.
o povo de Nínive vão se levantar, porque o profeta Jonas foi lá e anunciou que eles tinham que se arrepender. E eles fizeram o quê? Se vestiram de pano de saco, jumento, cachorro, papagaio. Todos ficaram de jejum, arrependidamente, e deixaram os seus pecados. E diz que o povo de Nínive, no grande dia, vai se levantar e vai nos apontar, porque eles conseguiram largar os pecados e muitos de nós não conseguimos. Então o pecado não confessado e não deixado, analise o que você fez no passado. Vai lá no fundão, desde que quando você é cristão, analise, pense, o homem examine-se assim mesmo e se arrependa, porque no grande dia, a rainha de Sabá, o povo de Nínive, vão nos acusar. Pare para pensar um pouco na sua vida. Se você morresse hoje, para onde você iria? Se você morresse hoje, para onde você iria? Quem é você no seu quarto? Será que é uma mulher de oração? Será que você é aquela pessoa que tranca a porta do teu quarto e fecha e ora em secreto ao teu Deus? Ou será que você e eu somos aquela pessoa que entra na porta do nosso quarto e fecha para fofocar ou ver coisas que não deve? Você examine. Examine. Eu estou feliz, porque se eu tivesse doente de um câncer e eu orasse a Deus e Deus me curasse, mais que eu vou durar mais 40 anos, quando eu estou com 52. Mas eu fico feliz, porque se eu morresse hoje, do jeito que eu estou hoje, eu tenho certeza da minha salvação e vou viver por toda a eternidade. Se eu fosse curado de um câncer, se meu filho fosse viver na vida que ele tinha, eu tenho certeza que ele se arrependeu, que no último dia eu já falei com ele: se arrependa, filho. Eu sempre botava o Billy Graham, as pequenas mensagens do Billy Graham, sobre... O Billy Graham não tinha dom de cura, não tinha dom de língua, mas ele tinha o dom de levar o povo ao arrependimento. Eu sempre estava confrontando os meus filhos, e no último dia ele falou assim comigo: papai, o Senhor sempre aponta os nossos pecados. Eu falei: é por amor, meu filho, é para largar, isso é amor. E Deus vai trazer nesses últimos dias grande tormenta. O que foi que ela cantou? Prestou atenção na música que ela cantou? Vai trazer grande destruição. Mas por que Deus vai trazer grande destruição? Para ver se a gente consegue se arrepender dos nossos pecados. Quem é que gosta de Abacuque 3? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você já leu Abacuque 3? Todo. O que é que Deus traz em Abacuque? O que é que Deus traz? Alguém sabe? O profeta Abacuque traz uma oração: Senhor, eu ouvi falar das tuas grandezas, eu ouvi falar das tuas maravilhas, faz de novo no nosso tempo, que eu estou com saudade. Eu só ouvi falar. E o que é que Deus traz? Alguém sabe? Deus traz avivamento? Não. Deus vem por cima do monte, saltando, trazendo peste, doença e grande desgraça. Não é assim? Mas para quê? Ele não estava orando por um avivamento? Porque antes do avivamento tem que haver sofrimento. Porque a nossa carne é tão ruim, que só quer coisa boa. Só se prega o refrão da igreja, que tu vai ser uma bênção, que tu vai ser um profeta, que tu vai ser um pastor. Meu irmão,
Abacuque, lê os pequenos profetas. Deus traz grande desgraça, destruindo tudo. E o Abacuque fala o quê? Mesmo que não sobre nada, mesmo que não tenha dinheiro na minha conta, mesmo que eu não tenha um arroz para comer, mesmo assim eu te louvarei. Então tira a sua ilusão, tira o teu cavalo da chuva. Se você só pensa no evangelho, que você só tem sucesso. Eu também, aos 5 anos atrás, eu pensava assim. A oração que deve fazer: Senhor, faz em mim a tua vontade. Faz em mim, venha reinar em mim, venha reinar no meu casamento, venha reinar na minha vida financeira. Arranca de mim a avareza. Quem é que ora assim? Tira de mim a avareza, tira de mim a murmuração, tira de mim aquilo que não vem do Senhor. Quem é que quer morar no céu? Eu também. Por isso que às vezes Deus tira aquilo que mais. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, esse não é digno. Esse não é digno de mim. Esse não é digno de mim. Alguém me perguntou: como é que tu ainda consegue rir? Eu falei: eu não penso nos meus problemas, eu medito na Bíblia. Eu aprendi com a irmã Valquíria uma vez, ela pregando. Deus todo dia te dá uma palavra. Ela falou que não é muito, é só uma palavra. E eu fui buscar isso e é verdade. No Velho Testamento, na Antiguidade, se chama a palavra rema. É um versículo só, um capítulo só que vem e você lê na Bíblia. Você vem na sua mente e você confere na Bíblia. Aquilo é o suficiente para você passar o dia. Se você comer muito e panzina, então passe aquele dia com aquele versículo que Deus te deu, com louvor e adoração. O que eu mais desejo nessa terra é um dia eu ver cada rosto lá no céu, e eu falar para cada um de nós: nós estamos aqui, meu pastor, glória a Deus. Eu sempre falo para minha esposa: eu vou pular igual um bezerro selvagem. Quem conhece um bezerro pulando? Quem é da roça? Irmão Paulo. Quando o bezerro acaba de mamar, né, Paulo? Começa a balançar o rabo e pular e brincar. Nós vamos pular igual bezerro selvagem. Vencemos, irmã Micaele. Vencemos, irmão Paulo. Estamos aqui na presença de Deus, glorificando, exaltando para a honra e glória do Senhor. Esse é o nosso alvo, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. E feliz são aqueles que vão na frente. Feliz, porque grandes coisas maldosas vão vir. Feliz. Na minha antiga cidade, no Rio de Janeiro, os grandes apartamentos já estão batendo. Se mude da casa dos achados, só sai com roupa do corpo. Quem sabia disso? Na Aldeota já está acontecendo. Na Barra do Ceará já está acontecendo. Em Copacabana já está acontecendo. E diz que a esquerda então, grande coisa, meu irmão, está para vir. Grande tormenta.
está para vir. Esse cara, ele voltou para a igreja. Já deixa ele estava afastado do evangelho, ele veio. Ele me viu, tentou me extorquir. Não dei nada a ele. Cheio de medo, mas eu não sei que estava. Aí ele me ameaçou. Ainda bem que ele voltou. Eu vi ele não também. Eu vi ele. Eu para ele, voltei. Me perdoou. Amém? Então essas coisas você vai acontecer. Não pense só que você vai ter vitória, vitória, vitória lá no céu. Lá no céu. Então, meu irmão, eu vou parar por aqui. Amém? Vamos orar? Posso orar, pastor? Eu na